engenheiro de segurança do trabalho, especialista na área, né, tem uma empresa também, presta serviço na área, e temos o professor Carlos Gomes, que também é professor do curso de Engenharia Civil, professor da disciplina de Segurança e Engenharia de Segurança do Trabalho, do curso de graduação, e professor também da pós-graduação, da pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho. Certo? Então, vamos tratar hoje da questão de aplicação de segurança do trabalho nos tempos aí de pandemia, certo? Todos os processos e o que tem que ser feito na ação aí da engenharia de civil nesses tempos com a aplicação da engenharia de segurança do trabalho. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou passar aí para o professor Carlos Gomes fazer algumas considerações, depois passar para o professor Pedro Rosas para dar início à sua apresentação. Sejam todos bem-vindos aí. Professor Carlos Gomes. Ok, então, boa tarde a todos, né? O nosso webinar de hoje vai tratar sobre exatamente a aplicação da segurança do trabalho na construção civil, né? No tempo de Covid-19, né? Aí um esforço do Centro Universitário do Rio Grande do Norte, do UniRN, uma instituição que tem aí trabalhado com excelência e forma de cidadãos, né? E aí entendemos essa pandemia como um freio de arrumação ao planeta. O Brasil e o mundo estão sofrendo com esse problema. E, claro, também a construção civil e a economia não teriam como não serem afetadas também com essa realidade. Tá? Mas são mudanças, né? Mudanças que acontecem no planeta. E Heráclito de Éfeso, ele, como um grande filósofo, né, ele diz que o Sol é novo a cada dia, né? Ou seja, o Sol muda continuamente e nunca se repete, né? Mas isso não vale apenas para o Sol, mas para todas as coisas do mundo, inclusive para os seres humanos, né? Passamos por constantes mudanças, né? Somos crianças, jovens, né? Adolescentes, adultos, né? Idosos. Então, nossas vidas mudam, né? Nossas experiências também, nossos corpos se transformam continuamente. Então, a casa onde vivemos também tem constante mudança. Então, como dizia Heráclito, não existe em caráter permanente no mundo a não ser a mudança, né? E nesse cenário, chegamos em 2020, né, e veio aí a pandemia. Esse é um cenário que as organizações elas não previram, né, e que agora elas precisam lidar para, vamos dizer assim, para sofrer o mínimo, né, de impacto no futuro, de definição e aprendizagem. Então, são várias as expectativas que nós vamos ter desse cenário de mudanças que o professor Pedro também vai expor, né? Queria, antes de passar para o professor Pedro Rosas, só tratar aqui de uns assuntos que, para a gente não fazer diferença nesse momento atual, o distanciamento social, que é a diminuição da interação entre as pessoas, né, de uma comunidade, exatamente para diminuir a velocidade de transmissão desse vírus, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Outro conceito que a gente precisa também saber e ter é o de isolamento, né? O que é isolamento? Então, é uma medida que visa separar as pessoas doentes, no caso, sintomáticas respiratórias, casos suspeitos, né, ou confirmados de infecção por coronavírus, das não doentes. Para que isso? Para evitar exatamente a propagação do vírus. E também precisa entender o que é quarentena, né? Quarentena é a restrição de atividade, ou seja, a separação de pessoas que foram presumivelmente expostas, né, a uma doença contagiosa, mas que não estão doentes, né, que ainda não foram infectados, esse período de incubação. Então, a gente precisa ter esses cuidados nessa convivência, né? E passar a ter os cuidados de usar máscaras, né, de fazer a higiene pessoal.
Então, diante disso, eu vou passar para o professor Pedro Rosa para tratar do assunto, né? Que ele vai expor e, no final, perguntas que houver necessário. A palavra ao professor Pedro Rosa. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra estar aqui nesse webinário, né, promovido pela UniRN, a convite do professor Fábio, o professor Carlos e a professora Mariana. Então, como o professor Carlos já deu início, nós, engenheiros, engenheiras, técnicos de segurança e até mesmo cidadãs, temos um grande desafio, porque eu vou iniciar a minha explanação já começando quando você, no dia 31 de dezembro de 2019, onde todos, celebrando a virada do ano, sempre com esperança de um ano melhor, de 2020, um ano de crescimento, não só pessoal, mas crescimento do país. E nesse início de ano, a gente já começava a ter algumas notícias da China falando que iriam fazer um hospital em 10 dias. E nós, engenheiros civis, engenheiros de segurança, nós assim, nossa, como é possível fazer um hospital em 10 dias? Né? E esse hospital foi feito por um vírus que ninguém conhecia da sua destruição, da sua propagação exponencial. E desse início, a gente viu que alguns não deram muita atenção, mas esse tempo de resposta a essa exposição contribuiu a mais ou a menos no número de casos de mortes. E a gente precisa ter essa clareza no primeiro momento que nós estamos passando por um cenário de 3 meses agora, tá? Então, são 3 meses, 90 dias, arredondando tudo. E hoje de manhã eu estava numa das obras que a gente atua, e um dos engenheiros de contrato disse, gente, próxima segunda-feira é junho, ou seja, mês 6. Então, já estamos no meio do ano, e os desafios nossos estão só começando, principalmente para os engenheiros civis, para a construção. Nem falo construção civil, eu falo indústria da construção civil. Porque toda indústria da construção civil faz projeto, executa projetos, só que eu, como engenheiro de segurança do trabalho, que esse ano eu completo 20 anos de engenharia, o grande desafio nosso é fazer um projeto, primeiramente uma meta, porque eu nunca entrei numa obra tendo foco de risco biológico. Mas agora, em todas as obras que a gente está entrando, o risco biológico está sendo evidenciado, porque nós avaliamos risco todos os dias. E na construção civil, além dos riscos já predominantes, onde todos os dias nós já antecipamos, reconhecemos e fazemos as medidas de controle, vimos e vemos a importância agora do risco biológico. Esse risco biológico tem que ser tratado, tem que ser monitorado, né? E vou só pegar um breve episódio que eu vou colocar para o Natal, porque no Brasil, e nós temos muitos colegas em todo o Brasil, cada estado, cada região tem o seu cenário para a construção civil. E esse cenário da construção civil tem estados, por exemplo, como Pernambuco, já está totalmente fechado, só tem obra pública com muita restrição. Só que aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, as obras estão liberadas. Mas em outros estados não estão de acordo com a situação da gravidade, da proliferação do vírus, tá? Então, em se tratando
da construção civil, né, houve vários decretos. Aqui em Natal, o decreto ainda está vigorando até o dia 4 de junho. Né? E no dia 4 de junho, vamos ver se vai ser prorrogado esse decreto com as restrições, né? Mas a construção civil ainda não ficou nesse quadro de restrições de fechamento. Tá? Então, aqui, em termos de economia, só para ressaltar e para evidenciar, a gente sabe da importância das vidas. Isso aí não tem o que questionar em termos de vida humana. Assim mesmo como nós que vivenciamos isso todo dia. Quem é da área da segurança do trabalho, nós vivenciamos vida todo dia. Prevenção de vidas é o primeiro lugar que nós vemos numa obra, né? Apesar de ser engenheiro civil, mas quando eu entro nas obras, eu não estou interessado se o FCK do concreto está de acordo com o projeto. Eu não estou interessado se a alvenaria está no prumo ou está no esquadro. Eu só foco o ser humano. E esse foco do ser humano, a gente precisa... Quando começou tudo, eu falei assim, gente, a gente precisa ter uma meta. Qual é a meta? Essa meta a gente tem que controlar o coronavírus, não só na obra, mas também fora dela, porque o vírus não está somente na obra, fora da obra também. Então, primeiramente, estabelecemos a meta, mas pronto, já que nós temos a meta, nós precisamos saber como. Precisamos ter um plano. Muito bem. Como é que eu vou traçar um plano de controle ao Covid-19? Vamos pegar o quê? Vamos pegar dados, Ministério da Saúde, vamos começar a trocar experiências, trocar informações, e eu acho muito importante as associações, né? Tanto é que eu faço parte da Associação Regional do Rio Grande do Norte, a AEST-RN, e também da Associação Nacional, a ANEST, né? Eu sou um dos diretores de lá, onde a gente troca muitas experiências entre os associados, entre os diretores, para quê? Para a gente ver qual é o melhor plano para aquela determinada situação, determinada obra. Porque tem obras que não tem nem um técnico de segurança e nem um engenheiro de segurança, mas tem um engenheiro civil que é possível formatar um plano, caso ele não saiba contratar um profissional. Para quê? Para que nesse plano tenha todas as diretrizes e outra. Os protocolos vão mudar muito. Você pode fazer um plano hoje, mas tiver uma nova ação, já é uma nova versão para poder implementar. Muito bem. Então, nós fizemos, vou dar um exemplo de uma obra, nós fizemos um plano. E nesse plano, assim, poxa, vamos trabalhar primeiramente a parte coletiva. Como é que eu posso trabalhar primeiramente numa obra a parte coletiva? Primeiramente, nós sabemos que, independente da obra, o pessoal, na hora do almoço ou do café da manhã, ele já tem um hábito, né? Hábito de anos, de ficarem juntos, logo no início da obra, né? Para justamente eles trocam informações, tal, até dar o horário, né, do café da manhã e já começar a trabalhar. Esse é um ponto que a gente já começou a trabalhar desse distanciamento. E logo no início tudo, eu já estava levantando a bandeira da máscara. Só que no primeiro momento, lá na frente, eu vou falar sobre as máscaras respiratórias. Já não se tinha as máscaras respiratórias. Assim, então, vamos ver uma outra situação. E com o passar do tempo, na época era o ministro Mandetta, né? Ele falou, não, é possível fazer máscara de pano. Ou seja, se ele começou a sinalizar, eu vou também começar de acordo com, como ele falou na época, a gente está conhecendo o vírus, e toda a engenharia a gente vai conhecendo, principalmente a engenharia de segurança. Então, nesse primeiro momento, a gente foi avaliando. E quando tivemos a oportunidade, a gente já implementou máscaras respiratórias para todo mundo antes do decreto do governo. Tá? Então, a gente já estava com essa intenção da proteção. Mas não adianta nada o pessoal já tem uma cultura de ano de ficar juntos, sempre juntos. E a gente tem que estar sempre batendo na tecla, porque falar é fácil, mas no primeiro momento eles estão distanciados, mas o hábito é tão grande de estar próximo. E essa proximidade é o que a gente tem que estar trabalhando todo dia, toda hora. Ou engenheiro de segurança, ou técnico de segurança, ou engenheiro civil. É o tempo todo, toda hora, porque isso é o seguinte,
você só muda o seu hábito se você fizer algo diferente ao longo de 30 dias. Se você não mudar o seu hábito, esse hábito vai se permanecer, e sendo um hábito nocivo, no nosso caso aqui o coronavírus na obra, com certeza vai ter esse contato maior. Então, esse distanciamento do refeitório é a primeira coisa. A cada 1,5 metro as mesas, né, de você fazer isso. Ah, Pedro, vou ter que colocar mais mesas. Veja um jeito, uma logística, veja um jeito de fazer em 2 expedientes, em 2 horários, em 2 turnos, ou seja, nós precisamos estar sempre perguntando para as pessoas, porque tem vezes você olha, mas não enxerga, e tem uma coisa que a pessoa está passando para você, e você não estava enxergando naquele momento. Então, a gente tem que ter uma escuta muito ativa, para justamente a gente ter essa coisa. Outra coisa que eu implementei recentemente, a questão do bebedouro. Normalmente, as obras têm o jato inclinado, até mesmo na NR18 antiga, né? Assim, antes de ser atualizada, jato inclinado. Jato inclinado, pessoal, agora, para o coronavírus, está totalmente fora, né? Você não usa mais jato inclinado. Pedro, eu coloco como? Coloco as torneiras, tá? Para quê? Para cada um ter o seu copo. É muito comum que o pessoal termina assim, às vezes tem gente que bota um copo lá coletivo, a gente sabe que em obras, copo coletivo, quando chega uma além né, ainda tem gente que pratica, e esse controle tem que ser contínuo para cada um ter seu copo. Teve uma vez uma obra, cada um ter o copo. Só que a pessoa tem que ter essa disciplina de cada um ter seu copo, a sua higiene. E a higiene é carro fundamental. A gente tem que levantar essa bandeira da higiene o tempo todo, até mesmo quando ele vai pegar o alimento, que tem os lavatórios, e não lava o lavatório, não lava, né? Ou seja, isso já é um hábito. Tem que colocar mais placas de sinalização. As placas de sinalização são fundamentais, porque a gente coloca as placas, fala assim, amigo, olha a placa, lava as mãos. São coisas tão simples que nós falamos para os nossos filhos. E nós temos que falar para os operários, porque isso pode proliferar, isso pode contaminar não só o próprio operário, mas também quem está próximo a ele, né? Tirar a temperatura. Gente, depois dessa questão de tirar a temperatura, todo mundo comprou os termômetros digitais e está faltando aqui em Natal, no mercado, quando chega, ontem eu fui comprar vitamina C, efervescente, já não tinha vitamina C aqui em Natal. Ou seja, a gente precisa ter muito essa clareza dentro dos recursos que nós temos no momento, né? Então, se eu não tenho ainda para medir a temperatura, eu não vou colocar no meu plano. Mas caso eu tenha, é medir a temperatura. Mas, Pedro, tem vezes que a pessoa não está sentindo nada, mas já está com vírus. Pelo menos é uma das medidas de barreira, né? Que até ter todas esses testes, né? A gente precisa trabalhar com os recursos que nós temos no momento. Outra coisa, preciso divulgar. Uma coisa que eu senti muito, antes a gente faz DDS, era todo mundo junto, aquela, né, DDS, as palestras, os treinamentos. Só que hoje em dia, o que está acontecendo? A gente não pode, está no decreto, não pode ter o treinamento, está suspenso. Mas aquela questão, como eu posso divulgar? Respeitando o quê? O distanciamento, né? Onde todo mundo está protegido. Onde tudo que está no plano eu estou compartilhando com quem? Com o colaborador, com o operário da obra. Eu tenho que estar o tempo todo passando essas informações. Mas Pedro, ele já sabe. Muitas vezes a gente pergunta assim, é óbvio que ele já sabe, ele está vendo na televisão, mas uma coisa é ele vê pela televisão, outra coisa é o engenheiro falar da obrigação que ele tem e do cuidado que ele tem que ter consigo mesmo. Então, tudo muda quando o engenheiro ou a engenheira mostra a sua preocupação e o seu comprometimento e engajamento quanto à saúde do operário. Isso muda completamente, né? Outras coisas também, a gente fez um WhatsApp, que é uma coisa muito fácil de fazer, se faz um banner, né, no PowerPoint, passa para o WhatsApp, tá? Eu posso até depois compartilhar com vocês esse banner, para vocês compartilhar com os grupos da obra, porque todo mundo tem grupo de WhatsApp. Então, já é uma maneira para divulgar, para refrisar, porque nós precisamos mudar os nossos hábitos. O grande desafio é mudança de hábito.
É uma mudança que tem que ser gradativa, que tem que ser... Porque tem vezes que a pessoa não gosta dessa mudança, né? Tem pessoas que ainda não acreditam que o vírus mata. Tem pessoas que não querem mudar, né? Mas só que a gente tem aquela premissa, você só muda na dor ou no prazer. Você só muda na dor ou no prazer. E tem muitas pessoas, infelizmente, mudando na dor. Antes do coronavírus, quantas vezes, meu Deus, em mais de 20 anos eu falei para o operário para usar uma EPI, para usar uma proteção coletiva, e entrava no ouvido, saía na outra, tinha todos os procedimentos. Hoje, né, a gente vê que só vai mudar esse operário quando acontece um acidente com ele, né? Só que agora, se acontecer um acidente, no caso de ser contraído, você pode superar a doença, ou você pode ter sequelas, quiçá falecer também. Então, a mudança precisa ser feita todos os dias. É um trabalho, eu não digo de psicólogo, mas é um trabalho contínuo de mudança para que quem não estiver fazendo o que está no plano, que seja um patinho feio. Ou se adequa ao plano, ou se adequa às normas, aos protocolos, que agora vamos falar de 10 palavras, 20 vai ser protocolos, porque se não tiver os protocolos rígidos, né, que sejam implementados, a gente não sai dessa. A gente não vai sair de uma situação tão delicada que nós ainda estamos passando, e vai passar, a gente não sabe o tempo que vai passar, mas precisamos estar cada vez mais engajados nisso. Outra coisa, existem obras que têm alojamentos. Esses alojamentos têm que ser vistoriados pela engenharia, pelos técnicos de segurança, né? Pelos gestores. Por que isso? Porque agora está engatilhado o Programa de Gestão de Riscos, né? Já tem uma conduta já formalizada da NR24, ou seja, já existe essa nomenclatura que tem que ser adotado. Como, Pedro? Gente, veja os beliches, né? A área de cada beliche, que é 4,5 metros por beliche, né? Veja a questão dos copos, se estão usando os mesmos copos, mas, Pedro, a gente lava o copo de vidro, eu não recomendo. Cada um tem seu jeito de lavar um copo, né? Lavar o prato, lavar um talher. Então, assim, eu recomendo que cada um tenha o seu talher, o seu copo, esse distanciamento, né? Que muitas vezes no alojamento coloca uma televisão e todo mundo fica próximo. Eu recomendo não ter, se tiver televisão, respeitar o distanciamento, né? E já chego, depois de todo esse plano, o escopo, tem a questão do sabão líquido em barra, nos pontos, né, de lavatórios, que tem que aumentar o número de lavatórios para poder todo mundo lavar as mãos. Álcool em gel. Álcool em gel é quando não tem um lavatório, né, com sabão líquido ou em barra para lavar, né? Então, essa questão do sabão... E outra coisa, pode estar lá o melhor sabão do mundo, o lavatório. Se o trabalhador, o operário, não lavar, não adianta para nada. É um em vão. É um investimento que não vai ter o resultado esperado. E outra coisa, mas, Pedro, em obra tem muitos operários trabalham juntos. É um outro desafio também para o gerente de obra, para o engenheiro de obra. Porque vai ter setores locais que o engenheiro vai ter que dimensionar uma equipe para essa equipe trabalhar com uma certa distância. Para quê? Para poder avançar nesse período, né, de pandemia, porque ainda não estamos no período de pandemia, né? Então, esse desafio de setorizar os postos de trabalho é um desafio grande do engenheiro da obra, da engenheira da obra. Para quê? Para justamente ter esse critério. Nós sabemos também que a gente pode controlar dentro da nossa obra, mas nós também temos os grandes desafios fora dela. Não adianta nada a gente fazer todos os nossos procedimentos, traçamos a meta, o plano, estamos executando, se quando ele sai da obra, está com o ônibus lotado. Quando sai da obra, ele está, né, no ambiente
de aglomeração, né? Ou ônibus, ou metrô, né? Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão da consciência, da mentalidade. Por que eu estou falando muito em mentalidade? Pessoal, antigamente, há muito tempo atrás, quem usava um óculos era um ser do outro planeta, do outro mundo. Uma pessoa com deficiência visual utilizando um óculos. Isso há muito tempo. Há pouco tempo atrás, se eu estivesse no elevador com uma pessoa com a máscara, eu falei assim, caramba, abre logo essa porta do elevador, que a pessoa está com máscara, deve estar com algum problema, deve estar doente. Hoje, né, se você vê uma pessoa sem máscara, a sua mentalidade, você já olha diferente. Assim, por que essa pessoa não está com máscara? Porque ela pode me passar, né, o vírus. Então, a mentalidade está mudando. Só que a gente, se nós não mudarmos, primeiramente, a nosso pensamento de estarmos lutando por uma melhor situação da minha obra, no caso, porque tem muita gente, pessoal, perdendo emprego. Ontem eu vi os dados de abril. 860 mil brasileiros perderam emprego em abril. Né? Eu vejo que tem muita coisa para a gente melhorar, porque o vírus, o coronavírus, não foi culpa nossa. Nós não tivemos culpa desse vírus que chegou em nosso mundo, no nosso país. Nós não temos culpa. Mas a gente vê como o pessoal está se modelando. Né? Eu colocar meus funcionários de férias, queimando todos os cartuchos para não dispensá-los. Né? Nas obras, as mesmas coisas, as obras, o pessoal com receio. E nós sabemos que a indústria da construção civil, a Trela está englobado em mais de 70 setores da economia. Não é só a obra em si que está lá funcionando. É o pessoal de tinta, é o pessoal de vidro, é o pessoal de tijolo, de cimento, ou seja, são 70 segmentos da economia. E o PIB de construção civil, nossa, a gente tinha uma perspectiva enorme para esse ano de crescimento, né? E não houve crescimento. E não haverá o crescimento. Mas nós temos que partir do nosso crescimento de melhor. Porque se eu pensar no pior, pior virá. Se eu pensar como eu posso melhorar a minha mentalidade, como eu posso agir, formando um plano, porque o plano que vocês puxarem, tem lá na Secretaria do Trabalho, no dia 14 de abril, foi expedida várias diretrizes, que vocês podem perfeitamente pegar essas diretrizes e formatar o seu plano dentro, né, da sua realidade, do seu escopo, porque eu entendo que tem engenheiros de segurança, engenheiros civis, que precisa ainda, assim, que a obra continue, que os empregos continuem, mas só vai continuar se o pessoal estiver protegido, porque eu falei hoje com outro engenheiro, você entraria num cinema com 300 pessoas? Não, Pedro. Você entraria num ambiente que você se sinta inseguro? Não. Então, cabe a nós, né? Não só engenheiro de segurança, engenheiro civil, cidadão. Você só trabalha com segurança. Pedro, temos segurança controlada? Gente, ainda não temos uma situação controlada, né? É um vírus que a gente está vendo como está, mas estamos seguindo os protocolos, estamos agindo com bom senso, estamos dialogando e estamos conversando com os operários para mudar a mentalidade, mudar o jeito da higienização. Porque nós sabemos, tem, assim, pessoas que são limpas, mas tem pessoas que não limpam, porque já é um hábito de muito tempo. Então, nós, profissionais da área, da segurança, né, nós devemos ter aquelas, bem claro, como eu posso melhorar hoje? Como eu posso fazer
o melhor, ou na minha obra, ou na minha profissão, para eu passar isso para as pessoas que ainda não sabem. Mas, Pedro, o pessoal já sabe. Mas quando sai de você é diferente. Quando sai do gestor, da pessoa que está lá, é diferente. Porque você vai falar do jeito que você entende, do que você acredita. Aí tem outra coisa. Se você não acredita, aí o pessoal vai entender, vai sentir que você não está acreditando naquilo que você está fazendo. Mas quando você acredita e fazendo, primeiro, a meta, fazendo o seu plano de ação e você executando. E o grande desafio, tanto é que eu fiz um DDS diferente, né? Que a gente compartilha muito no LinkedIn e no YouTube. A gente tem que estar sempre no desafio de manter. Você pode começar, mas se cair, você perde. Tudo que você construiu, que você fez, você não vai ter aquele resultado esperado. Porque risco biológico, quem está na área sabe, é uma coisa subjetiva, não é uma coisa quantitativa, não dá para medir como nós medimos temperatura, ruído, vibração, não. É um risco biológico, é um risco diferente, que nós precisamos analisar vários fatores. E as medidas de controle propostas, nós vamos analisando a cada cenário. Porque na engenharia de segurança, na segurança do trabalho, a gente foca primeiro o coletivo. Se não é possível proteger o meu trabalhador, a minha trabalhadora, no coletivo, eu vou proteger individualmente, através dos equipamentos de proteção individual dos EPIs. Né? Nesse caso do coronavírus, a gente, a falta de máscara PFF2, né? Porque antes a PFF2 era comercializada por R$3. Agora está comercializada por R$25. E não tem. Eu estava numa perícia junto com um colega, e ele é da área de eólica, e disse, Pedro, a empresa comprou 3.000 máscaras PFF2. E estava vindo, essa empresa estava distribuindo, né, em todo o Nordeste, e quando chegou, voltando de Fortaleza, né, do Ceará, na fronteira do Rio Grande do Norte, a tributação, quando viu a nota fiscal e viu que era máscaras, né, respiratórias PFF2, não só bloquearam as máscaras, reteram as máscaras e disseram que não iam mais para o destino final. E o valor ia ser devolvido para a empresa e essas máscaras iam ser levadas, encaminhadas para o setor de saúde, né, para a frente de trabalho. Então, hoje nós temos, não é nem um plano B, né? Nós temos um plano C, porque o plano A seria uma máscara respiratória PFF2, uma peça facial filtrante 2. Não temos. Plano B, máscara semifacial com filtro. É muito, né? Além de ser um custo a mais, não é muito confortável. Plano C, máscara respiratória de pano. Só que nós sabemos que máscara respiratória de pano não é a mesma coisa que uma máscara, né, feita com todo o critério e o certificado de aprovação. Nós só sabemos que é um plano C, que é possível o quê? Combater somente as partículas que vão suspensas através saem da nossa boca, né? Então, essa saliva é o que pode propagar o vírus para outra pessoa. Então, para isso, existe agora as máscaras de pano, onde tem que cobrir toda a face, tem que ser higienizadas, porque isso aí não é para gases, né? Não é para poeira a máscara de pano, é somente para esse foco, para esse objetivo dessa partícula suspensa em função da fala, né? Da pessoa falando. Então, essas máscaras são muito importantes. E todos nós sabemos que uma máscara por dia não é o suficiente. Então, é interessante, de suma importância, de ter essa clareza de entregar para o colaborador
as máscaras suficientes de acordo com a sua atividade, tá? Porque tem vezes que você está no escritório de obra, todo mundo tem que usar máscara. Mas, Pedro, tem a distância de 1,5 m, 2 metros. Tudo bem, mas tem obras que ainda estão usando ar-condicionado. E essa renovação de ar não é total. Então, quem tem ar-condicionado em obra, dependendo de cada obra, é uma obra, tem que retirar o ar-condicionado e circular e ventilar a área, ou seja, o ambiente tem que estar ventilado, tá? Outra coisa importante, Pedro, existe a máscara facial, né, a proteção facial total. Excelente. Tanto é que já é uma outra alternativa que você, engenheiro ou técnico de segurança do trabalho, vai de acordo com a modulação, com a necessidade. Tem uma atividade que tinha um pedreiro, um servente retirando o piso, né? Ou seja, eles estavam de óculos, isso antes do corona. Aí nós solicitamos essa máscara facial total, para justamente proteger toda a face. Mas num outro momento, onde muitos outros segmentos de clínicas, né, estão utilizando essa máscara para justamente não ter esse contato dessas partículas também, tá? Então, além do óculos, tem essa proteção da máscara facial e a máscara de pano nesse primeiro momento, tá? Então, em termos de EPI, além dos demais outros equipamentos, de acordo com a atividade. Mas, em se tratando do corona, da situação, desse risco biológico, o uso dessa proteção facial, além das luvas, mas as luvas, muita gente, o pessoal usa mais para proteção mecânica, né? Então, existem vários tipos de luva, mas é mais para proteção mecânica ou química, dependendo da atividade na construção civil, tá? E outra coisa também que eu quero falar. Nós precisamos muito de união. Toda a classe, todo segmento, toda a sociedade brasileira precisa de união. A união vai trazer a gente para uma coesão de energias. Energia para um local melhor, para uma situação melhor. Hoje, nós estamos passando por uma situação, por uma pandemia. O mundo já passou por outras pandemias. Então, essa pandemia é uma pandemia que está mudando e a gente nunca será o mesmo quando acabar. E o normal será um novo normal. Um novo normal para que nós possamos retomar a nossa vida, a nossa atividade de uma maneira normal, mas com critérios. Não só na indústria da construção civil, mas em todos os segmentos. Nós precisamos de união, não só da classe, dos governos, de tudo, a união geral. Para quê? Para que nós possamos ter energia suficiente para superarmos isso. Porque, como eu falei antes para vocês, nós não temos culpa no que estamos passando nisso. Só que a gente não pode pegar essa culpa e trazer esse vírus nocivos para dentro da gente e a gente começar a ficar paralisado. Porque o medo faz com que a gente fique paralisado. E a gente só vai superar o medo entrando em ação. E a gente de engenharia, nós temos aquela coisa, nós precisamos agir. E, acima de tudo, precisamos tomar decisões. E todo engenheiro e engenheira precisa tomar as decisões. Decisões corretas para proteger a sua equipe, para proteger o seu time, para proteger as pessoas que estão fazendo uma obra na construção, onde, independente do tamanho da construção, pequena, média ou grande, vai ter uma pessoa que vai estar liderando. Se for um engenheiro, excelente, para que ele trace as metas, os planos de ação e as execuções. Não só, porque agora, isso aqui que eu falei, é uma coisa que todo engenheiro e engenheira faz numa obra. O que eu estou trazendo aqui hoje, para esse encontro, para esse webinário, é que nós podemos fazer toda a nossa engenharia, e o grande desafio é fazer uma reengenharia
para proteger vidas humanas do risco biológico também. Mas só que isso aqui não é como nós estudamos na faculdade. 2 mais 2 é 4. Não. Pode ser 5, pode ser 6. Ou seja, não é uma coisa exata. Então, a biologia não é exata. Então, a gente precisa rever até mesmo os nossos valores, os nossos conceitos e as nossas visões. Porque nós precisamos ter uma visão 2020. Por que eu falo uma visão 2020? A visão 2020 é aquela visão quando você vai para o oftalmologista, é a visão plena, é a visão mais correta, a melhor visão. Mas só que você tem que ter essa visão. Você pode até ter essa visão, mas se você não tiver a luz no local onde você quer enxergar o melhor da sua visão, você não vai encontrar. Você precisa, acima de tudo, se você não está com a visão 2020 agora, que eu nunca tive, eu acho que eu tive, mas hoje eu já não tenho mais. Eu tenho 2 transplantes de córnea em cada olho, mas se eu não tiver uma visão 2020, eu vou colocar luz de algo positivo e não colocar luz em algo negativo. Para que eu faça o que eu vim fazer aqui. Lutar. Trabalhar. Porque a gente só é gente quando trabalha. E na engenharia do trabalho, a engenharia de segurança, nós precisamos trabalhar isso o tempo todo na gente. Porque o melhor lugar que você já visitou em toda a sua vida é dentro de você. E isso você precisa trazer energia para fazer acontecer aquilo que você nasceu para fazer. É isso aí. Professor Carlos. Sou Carlos? Alô? Olá, professor Pedro. Tranquilo. Opa. Então, beleza. Diante da exposição do professor Pedro, nós vamos ter aí uns 15 minutos para perguntas, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer ao professor Pedro? Pode fazer aí falando ou pode escrever. Engenheiro Jackson, trabalho em empresa de telecomunicações. Primeiramente, parabenizar a Uni e agradecer ao amigo engenheiro Pedro Rosas pelo convite de participar. Trabalho em outro segmento, mas foi bastante brilhante a explicação aí do nosso engenheiro Pedro Rosas. Queria só reforçar, eu também trabalho com bastante pessoas, e só um pouco falar a respeito de mudança de hábito. A gente não adianta só falar para as pessoas o que elas têm que fazer. Aprendi isso no longo da minha carreira, que tudo que se controla, melhora. E aí a gente tem que checar. Então, eu acho que o principal ponto é, depois que a gente der as orientações, como o Pedro falou no início, é checar. Então, a gente teve algumas situações onde na nossa empresa a gente fazia os DSS. Hoje a gente utiliza até o Google Meets para fazer os DSS com os nossos funcionários. Todos têm celulares, trabalham com telecomunicações. E a gente começou a ver que o principal ponto que tinha eram os pontos de refeição, ou seja, aquele horário de refeição onde eles se encontravam descentralizado, mas bastante pessoas ainda se encontrando. E aí a gente começou a fazer com que cada técnico de segurança fosse nesses pontos checar o que realmente está acontecendo. Então, a gente só toma atitude depois que a gente checa as informações que chegam para a gente. Então, era só esse detalhe que eu queria acrescentar. O nosso engenheiro Pedro Rosa falou muito bem aí, mas só vamos mudar se a gente mostrar e depois checar se realmente está sendo feito conforme orientado. Parabéns aí, Pedro Rosas e a Uni. Obrigado, amigo Jackson. Professor Pedro, fazer uma pergunta.
Em relação às máscaras que você falou aí, muito se fala aí lógico que quanto mais com detalhes, né, quanto mais aprimorada a máscara, maior a proteção. Mas já existe algum dado em relação ao nível de proteção de cada tipo de máscara que você falou aí, em relação à pesquisa dessa contaminação e também em relação à distância? E outra questão dos olhos, né, que o vírus pode passar pelos olhos também. Como você disse, a máscara facial, mas essa máscara já tem até alguns modelos aí que englobam agora essas máscaras de pano, englobando aí os olhos. Queria que você falasse essas duas perspectivas de proteção da máscara sem a parte dos olhos, e também se tem alguma, em relação a cada máscara, como é que fica aí essa questão de propagação e de proteção dos vários tipos de máscara. E se tem pesquisa sobre isso, com resultados. Bem, professor Fábio, em relação às máscaras de pano, no início, como eu falei, né, na época o ministro Mandetta sinalizou a fabricação. E até mesmo no site do Ministério do Trabalho tem um critério de como você fazer, né, ter um padrão da confecção, com as medidas, ou seja, para ter um critério, né, na confecção das máscaras. Em relação a teste, bem, existem vários tipos de máscara com duplo tecido, com tecido 3 vezes o tecido. Tem máscara que você utiliza, mas não tem o conforto, mas ainda, eu, particularmente, não estou vendo ninguém fazer um teste, pelo que eu sei, de máscara de pano ainda. O que eu sei é o seguinte, que toda máscara de pano, dependendo da atividade, a gente sabe que o tempo dela, até mesmo pela fala, tudo, pela respiração, tudo, é de 2 a 3 horas, tá? Então, tem vezes que você tem que dimensionar essas máscaras ao longo do dia para o pessoal. Tem empresas que estão seguindo à risca, comprando as máscaras de acordo com esse tempo de utilização de cada uma. Tem outras que estão simplesmente dá uma de manhã e uma de tarde. No final do dia, lava-se as duas e depois de secagem, passa o ferro, né, de passar, tá? Então, em termos de máscara de pano, essa perspectiva nesse momento. Mas eu creio que tem que ter os testes. Isso é uma coisa assim, vai ser uma coisa mais habitual, nós utilizarmos máscaras, porque, como eu falei, a mentalidade está mudando, o critério de segurança também, tá? E com certeza, terão testes, né, de máscaras, até mesmo para ter uma homologação, uma certificação na questão desse uso próximo, a não ser que, porque, assim, o correto da máscara é uma PFF2, tá? Que tem um tempo de utilização de 8 horas. Isso é normatizado, né, e é testado. As de pano, não temos ainda, porque, como eu posso dizer assim, é uma coisa muito precoce, né? É aquela atitude emergencial, crítica, no momento de pandemia crescente ainda aqui no Brasil, tá? Em relação à máscara facial, foi uma excelente pergunta. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem muita gente, a pessoa passa a mão no rosto, passa a mão num corrimão e termina coçando o olho, né? E a questão dos óculos, assim, você vai entrar nessa mucosa, né, do ocular do vírus, tá? Então, a gente já recomenda que todo mundo use os óculos de segurança, mas não particularmente por vírus adentrar tudo, mas você corre um sério risco de coçar o seu olho e antes você tocou numa maçaneta ou num corrimão ou numa cadeira que estava o vírus, ou até mesmo um papel que sabe que você tocou e você leva aos olhos, podendo potencializar, tá? Ou seja, o ato de coçar é uma nocividade, não só por questão do coronavírus, mas também para o globo ocular, até que eu tenho esses problemas nos olhos de tanto coçar, né? Então, cocei tantos os olhos que eu fui para um transplante de córnea nos 2 olhos. Então, em relação ao corona, a gente recomenda
e, de hipótese alguma, você eleve suas mãos, coce os olhos, porque esse contato no globo ocular, com certeza, pode ter a transmissão. Viu, professor Fábio? Mas, só complementando aí, mas essa não tem uma obrigatoriedade desse uso de óculos na Constituição Civil. No caso, na Constituição Civil... É uma recomendação. Perfeito. Recomendação. Aí é que é o problema. Aí tem essas máscaras que estão fazendo tipo uma máscara conjugada, né? Uma claro. 2 em 1. É uma opção, tá? Agora tem que ver essa questão visual, se não vai atrapalhar, né, nas atividades, porque o pessoal agora está testando e está modulando novas possibilidades, né? Então, nada contra, e sim a favor da gente testar novas proteções em relação a isso, tá? Isso ainda a Constituição Civil, como usa só essas máscaras de pano, a maioria da população, fica a parte ocular, como você disse, né, aberta aí para o vírus. Mas nada impede, tá? A gente recomenda, mas nada impede que você insira a proteção, os óculos, né? Não só para proteção mecânica, que a gente já coloca no escopo, né, dos programas, o que é fato da Constituição Civil já tem esses óculos, né, de segurança ou incolor interno ou UV externo, para que tenha essa proteção mecânica dos olhos, né? Então, já é uma coisa que a gente já especifica, mas para o coronavírus não tem essa obrigatoriedade. É uma recomendação que a gente já está inserido como já constante nesse especificação dos óculos em função do risco, não só de acidente, mas nesse risco biológico. Ok. Professor Carlos, tem um chat aí para as considerações aí, para passar para o professor Pedro. Eu vou só fazer uma pergunta aqui, aproveitar o momento do professor Pedro, e diante disso, alguns auditores, professor, e procuradores, eles defendem a paralisação de obras, tendo em vista, segundo eles, medidas como o uso de máscara, por exemplo, não garantem a saúde da categoria, né? Segundo esses auditores e procuradores. Eles dizem também que o enquadramento do setor, como atividade essencial, também é questionável. Eu gostaria de sua opinião aí sobre esse assunto. Olha, eu vou falar a minha opinião, porque procuradores, né, tem a opinião deles, a opinião, né, de cada órgão, né, quer se manifestar, só que a gente está num momento de muita, assim, como eu falo, muita decisão, uma decisão, assim, que requer critérios, tá? Critérios esse que cada região vai ter a sua leitura de segurança, né? Porque, como eu falei logo no início, tem estados, tem cidades que a construção civil está paralisada, né? Já em outros estados, como o de São Paulo, que tem a maior número de obras, né? Está tendo com todos os critérios. Então, a gente sempre tem essa leitura e esse controle, porque todo controle tem que ser checado. Se eu estou notando que está tendo casos, né, que não está sendo efetivamente, vamos rever todo o plano, tá? Mas, em se tratando da construção civil, você fazendo um plano de ação, de controle, onde coloca todo mundo nas suas responsabilidades, tendo todos os critérios, fazendo todas essas possibilidades remotas, quando possível, setorizando, principalmente a parte de higiene. Por quê? Porque se não tivesse plano, né, nenhum, os promotores estavam certos. É para fechar mesmo, porque se você tivesse os mesmos critérios como na construção civil antes, com certeza a proliferação do vírus seria muito maior, porque não teria nenhum controle. Só que hoje, como eu falei, é um hábito. O hábito só vai mudar se depois de 30 dias você fazendo aquela mesma coisa muda. Quando você tiver aquela insistência, como o engenheiro Jackson falou, checando o tempo todo, aí sim, você vai permanecer a sua obra, a economia, porque nós sabemos, gente, que vidas é primeiro lugar, mas só que também precisamos saber que a economia, dentro dos critérios, dos protocolos, tem que ser implementados para a gente poder seguir, né? Porque em breve
vai voltar, já está voltando, né, aos poucos, e esse aos poucos com todo critério, porque não saímos ainda da pandemia. E é muitas vezes a gente ganhar uma partida e relaxar e perde virada. Então, é o seguinte, nesse primeiro momento, é a gente ter todo esse controle, fazer esse passo a passo, checar o tempo todo, e todas as notícias, assim, de todo mundo, é passível, porque tem profissionais que não vão seguir, aí os promotores estão certos, mas com certeza a maioria dos profissionais tem essa responsabilidade como cidadão, como profissional, de ter a sua obra segura e seus operários também. Mas para isso tem que ter meta de controlar o coronavírus, um plano de ação dentro dos recursos, das possibilidades e tal, e a execução, e depois da execução, o tempo todo, manter isso e checar para que a gente supere. E outra coisa, depois da pandemia, isso não vai deixar de existir, essa higiene maior, porque ninguém quer ter outras doenças, como salmonela, né? Fruto da questão da higiene, né? Então, isso, assim, eu penso que pós-pandemia, a questão da higiene, do risco biológico, vai ser mais exaltado e mais implementado nas obras. Essa é a minha crença e eu acredito nisso. Perfeito. Outra questão, professor, é a seguinte. Jefferson Salazar, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, CAL, RJ, né? Ele diz não acreditar que seja possível a existência de um ambiente saudável e seguro dos canteiros de obras, já que se trata de um setor onde predomina a informalidade. Ele diz que é um dos setores que menos dá atenção à saúde do trabalhador. Eles afirmam que a retomada desses trabalhos será acompanhada por medidas preventivas, mas nós acreditamos que isso se concretize e vire a prática que temos hoje, diz o presidente do CAL Rio de Janeiro. Então, se não paralisar a cadeia produtiva da construção civil, nós teremos aí uma quantidade imensa de trabalhadores que poderão se infectar, se tornar vetores, né, do coronavírus. O que você acha disso aí, Pedro? Qual a sua opinião? Bem, como eu falei anteriormente, cada estado, cada cidade tem seu cenário, onde a evolução do vírus, né, vai determinar as ações. Tá? Então, cada classe vai ter seu ponto de vista. Um ponto de vista otimista, um ponto de vista pessimista, um ponto de vista do caos, um ponto de vista de uma melhora, né? Mas cada estado, cada cidade vai ver seu cenário. E outra coisa, professor, aonde você quer colocar a sua visão, né? E outra, são as ações. Todas as ações são coordenadas, existem os governadores, os prefeitos, para justamente as classes sociais, para poder você ter essa modulação, porque nesse momento é um momento de modulação. Não existe uma regra clara, não existe um padrão claro. Cada cidade, cada estado estão modulando, estão vendo as melhores estratégias, né? Porque nós sabemos que a segurança, a vida acima de tudo, mas se nós pararmos a construção civil, travar tudo aqui, ou seja, a situação vai ser ainda muito pior do que já está, né? Então, a gente precisa ter, assim, essa clareza, a gente respeita as posições, mas para cada estado, vai ter uma leitura da sua situação. Uma leitura otimista para frente, uma leitura pessimista para frente, de acordo com cada situação e cenários atuais, né? Então, é isso que eu penso, tá bom? Em relação ao chat aí, professor Pedro Rosa, Luiz Rafael disse que a máscara facial é excelente, mas o uso apenas dos óculos já atende bem, pois evita o contato com eventual gotícula de saliva ou suor na mucosa ocular, ocasionando possível contaminação. Daniela Passos diz que a problemática dos respiradores ou máscara de tecido não é nem o tempo de utilização. Não se aplica saturação, como no caso das poeiras, mas o risco de contaminação ao tocá-la ou ela está úmida. E Robert Costa diz: parabéns ao engenheiro Pedro Rosa, sempre atualizado, bastante preparado.
verdadeiro professor, qual tive a honra de poder trabalhar e aprender. Parabeniza a Uni, os demais envolvidos pela iniciativa. Cristiane Rodrigues, excelente palestra, parabéns a todos os envolvidos. Passo aí para o professor Pedro Rosa fazer essas considerações. A gente já está com 6h03 aí, tem mais aí uns, máximo aí 10 minutos para terminar o webinar. Quem tiver mais perguntas, podem fazer logo. Perfeito. Professor Pedro Rosas, essas considerações foram feitas pelo chat. Se quiser comentar. Agradecer, né, todo mundo do chat. Aqui tem o Robert, que trabalhou junto, tem alunos, né? Alunos da pós, tem alunos da graduação. Da pós, tem amigos, colegas, né? Tem várias pessoas que a gente já teve contato no CREA, né? Já que eu fui conselheiro 3 anos atrás, né? Encerrou no mandato 31 de dezembro de 2019, né? Então, temos bastante um relacionamento. Em relação às máscaras, tanto é que é muito importante essa questão da orientação, tá? Orientação de uso das máscaras, porque como a gente, tem vezes que a gente fala, é óbvio que ele sabe usar a máscara, sabe vestir a máscara, mas muitas vezes você pega a sua máscara aqui, né? Não pode, já está contaminada a parte, né? Então, essa questão do contato, você tem que primeiro fazer essa orientação. E cada caso você vai analisar, porque tem gente que transpira, tem que trocar a máscara, tem que ter essa questão mais, como posso dizer, mais educativa. Porque muitas vezes ele fala, é óbvio que ele sabe vestir a máscara, mas sabe que é óbvio que como ele está colocando a máscara, como é que ele está tirando a máscara, como é que ele está guardando a máscara quando vai almoçar? Então, isso pode ser feito pelo WhatsApp, você pode fazer um áudio, você pode fazer um banner, né? Ou seja, eu vou passar para o pessoal que quiser. A gente manda pelo WhatsApp da turma, vou dar meus contatos aí. Já tem um banner, você pode divulgar para todo mundo. Ou seja, é possível, e a gente tem que usar muito a nossa criatividade e fundamentalmente, ousadia de fazer o novo, porque nós fomos pegos de surpresa, despreparados. Teve assim, ou você usa o óculos ou o protetor facial, tá? Não sei qual é o nome do ouvinte aí, mas aquela coisa, em ambos os casos, a proteção mecânica está feita, né? Só que quando você está no âmbito da saúde, a gente já recomenda os dois, porque o cenário é bem diferente de uma obra, mas ou um ou outro já atende a proteção mecânica, no caso, as partículas, no caso, né? Então, é basicamente isso. E agradeço os elogios, porque a gente aqui é para compartilhar, para agregar valor. A gente fica muito feliz de estar participando e da UniRN dando essa oportunidade que a gente gosta, não é só da instituição, mas das pessoas que fazem as instituições, como os professores aqui. Bom, parabenizar o professor Pedro Rosas, né, pela brilhante palestra aí. Passar para o professor, já que não tem mais... Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma consideração, perguntas. Só parabenizando aí, Jackson, Roberto, Adriano, Fernanda, Marcelo Santos, né? Só parabenizações aí pela palestra, pela qualidade. Passar para o professor Carlos Gomes fazer as considerações finais e depois o professor Pedro Rosas. Em nome da coordenação do curso de Engenharia Civil e da pós, né? Coordenador da pós também de Engenharia de Segurança do Trabalho. Agradecer o professor Pedro Rosas pela brilhante palestra mais uma vez, e nosso professor da pós, do Uni, né, deu show também lá na pós, vai dar outros shows aí em outros módulos, assim como o professor Carlos Gomes, também é professor da nossa pós aí de Engenharia de Segurança do Trabalho, e só agradecer a participação aí de todos, né, e professora Mariana pela organização mais uma vez do webinar aí de engenharia, na área de Engenharia Civil. Passar para o professor Carlos Gomes fazer as considerações finais e depois para o professor Pedro Rosa também para fazer as considerações finais. Ok, professor Fábio. Só lembrando que, nesse cenário, nós precisamos ter cada vez mais cuidado, né, com as nossas
saídas, além de nós estarmos em distanciamento social e precisarmos sair, que nós estejamos, de fato, preparados, né? Usando máscara, como disse o professor Pedro Rosa, se utilizando da higiene adequada, né? E, claro, também fazendo a vigilância em relação às pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia, né? Com a preocupação de melhorar, depois dessa pandemia, o planeta, porque, de fato, como já disse o professor Pedro Rosas, é um freio de arrumação ao planeta, para que as pessoas passem a ter outro tipo de comportamento em todas as áreas, né? Para que as pessoas aprendam também a trabalharem mais dentro de um processo de times, dentro de um processo de união, dentro de um processo de fraternidade, de solidariedade, né? Com disciplina, né? Observando também o próximo, né? Isso é fundamental. E aí também, nessas considerações, eu lembro até do SINDICOM, né? O Sindicato da Construção Civil do Rio Grande do Norte, que, em conjunto com o CDL e a FEComércio, e, claro, preocupados com as condições do sistema de saúde do Estado, nosso Estado ainda com dificuldades, né, para enfrentar o coronavírus, e visando aumentar, naturalmente, a assistência aos pacientes, né, graves, atingidos pela doença, eles criaram uma campanha de arrecadação de recursos financeiros para a compra e manutenção de respiradores, né, do sistema público de saúde. Então, isso é uma situação muito interessante. Tá? Então, acho que a questão de união, todo mundo tem que estar unido, todo mundo tem que estar pensando em todo mundo. Eu sempre digo que quem vive na Terra, e quaisquer que sejam os continentes, é farinha do mesmo saco. Nós somos uma única sociedade, né? Temos que ter essa preocupação. Tá? Então, a engenharia é a profissão, tenho dito até de uma das mais importantes do cosmos, e na decorrência da tecnologia que ela oferta, né? Então, a engenharia, em geral, a engenharia civil, a engenharia de segurança, elas têm contribuído para que a sociedade planetária, ela também, dentro dos campos de construção, dentro das diversas outras atividades, se tenha segurança e se evite, evidentemente, problemas com o vírus que aí está. Tá? Então, diante disso, agradecemos aí a professora Mariana, o professor Fábio, né, e demais integrantes, e vamos adiante com essa força que vem dando sempre a Universidade do Rio Grande do Norte na formação de cidadãos. Vou passar aí para o professor Pedro Rodas fazer suas considerações. Bem, pessoal, mas primeiramente, assim, tristeza que acabou, passou rápido demais, mas primeiramente agradecer o convite, a oportunidade, foi uma honra estar aqui. Ao convite do professor Fábio, a professora Mariana, o professor Carlos, a instituição UniRN, onde nós passamos um momento, né, e o momento não volta mais. Esse momento está gravado, mas nós precisamos viver o dia de hoje. Eu não quero ver, eu vivo o dia de hoje, o momento presente. Amanhã eu não sei. Eu só sei que o hoje vai definir o meu amanhã. As minhas ações de hoje vai definir o que vai acontecer amanhã. Tem vezes que você acorda com uma bicicleta com os 2 pneus furados. Mas lembre-se que você é muito mais do que uma bicicleta com os 2 pneus furados. Você é uma Ferrari. Blinda a sua mente. Olhe para onde você precisa olhar. Olhar para o melhor. E o melhor só depende se você quiser que dependa o melhor para você e para as pessoas ao seu redor. Vamos pensar mais no próximo, porque pensando no próximo, estamos pensando mais em nós. E que, quando acabar essa pandemia, essa sementinha colha frutos promissores de ações vigorosas e vitoriosas para todos, não só na indústria da construção civil,
mas para todos que têm esperança de dias melhores, que com certeza precisamos ter isso dentro de nós e compartilhar quem está ao nosso redor. Tá, gente? Então, nossos contatos, quem precisar entrar com a gente, tem nossos e-mails para falar com a professora Mariana, precisando de alguma dúvida. Tem os e-mails o meu e-mail, né? pedro@açorn.com.br. Tem o Instagram, @Pedro Rosas Oficial. E tem também no YouTube, Pedro Rosas, Engenheiro de Gente. E também tem no LinkedIn, Pedro Rosas, Engenheiro de Gente. E lá a gente compartilha muita, como eu digo, a gente tem que compartilhar coisa boa, coisa ruim já não aguento mais. Então eu compartilho coisa boa, e a gente precisa compartilhar isso todo dia, porque entre falar coisa ruim e coisa boa, eu escolho a coisa boa. Então, gente, obrigado pela atenção, de estar até agora, né, escutando a gente, interagindo com a gente, agradeço demais. E, com certeza, quando tudo isso acabar, nós estamos mais próximos e mais juntos do que nunca. Como hoje nós estamos distantes, mas estamos juntos. Mas quando tivermos uma Power Palestra juntos, vamos ter mais prazer ainda de estarmos juntos e vivos. Obrigado, fique com Deus e valeu, valeu.